projeto é basicamente que eu sou editora de blogs, eu escrevo artigos para o portal, os conteúdos que são postados lá e tal. E eu também respondo comentários, manchetes, eu ajudo nas atividades externas, ajudo quando é possível no projeto das maquetes e nas aulas de campo e tudo mais. Então eu estou sempre tentando ser bem ativa nesse projeto, em todas as atividades que eu consigo, mas a minha função mesmo é editora de blogs. Eu também sou editora de blogs, eu produzo conteúdo para o portal. Além disso, eu também auxilio no projeto das maquetes, dando apoio lá no museu, nas apresentações. E as atividades externas também eu sempre procuro ajudar. Meninas, o que vocês esperavam do projeto quando vocês entraram? Então, foi uma coisa bem que eu não esperava. Eu estava confiante de que eu poderia entrar e tudo mais, mas tinha outras pessoas que estavam envolvidas, que estavam tentando também, então era aquela coisa do meio a meio, mas depois que eu consegui entrar no projeto, eu esperava aprender muita coisa sobre esse universo da geopublicidade e foi uma coisa que eu realmente consegui durante toda essa experiência no projeto. Eu também, eu esperava, assim, quando eu soube, né, tive a oportunidade, eu esperava entrar para contribuir, mas também para aprender muita coisa e acredito que com o passar do tempo isso foi me tornando cada vez mais próximo daquilo que eu queria aprender e acabou que no fim eu comecei a sentir um gostinho maior em fazer o trabalho e continuar no projeto. Quais foram os seus principais desafios quando vocês ingressaram no projeto? O meu maior desafio, logo no início, foi pensar que eu não ia dar conta de tudo aquilo que tinha que ser feito. E esse era um desafio muito grande para mim, porque eu ficava muito aflita em relação a comentários negativos das pessoas, em relação ao meu trabalho. E isso era o que me deixava um pouco retida. Tanto que logo no início, quando eu recebi a proposta para entrar, né, eu até conversava com minha mãe para saber se era realmente isso que eu queria, porque eu estava com muito medo e eu queria, mas eu conversava com ela para ela me dar um apoio para saber se era realmente isso que eu queria. E com o passar do tempo, né, depois que eu entrei, eu peguei todos esses medos que eu tinha e fui moldando e isso me levou a ter mais confiança no que eu fazia e dar continuidade, né? Sem esse receio, sem esse medo. E é isso. Eu também acho que o meu maior desafio foi pensar em como eu iria lidar com os comentários, com os chats que a gente recebia. A gente recebe um treinamento sobre isso. Mas mesmo assim eu ainda tinha um receio de será que eu vou ter a paciência para lidar? Será que eu vou conseguir realmente manter aquele padrão de que a gente precisa para conseguir responder a todos? E eu acho que o meu medo maior era esse, de não saber se eu ia conseguir manter a minha cabeça firme para continuar respondendo as pessoas de uma forma correta e bem, mas acho que foi só isso. Meninas, eu queria saber de vocês sobre uma superação que vocês tiveram no projeto, as suas superações, o que vocês acham que vocês conseguiram driblar para poder estar onde estão hoje. Bom, eu acho que a minha maior superação foi em questão social, porque eu tenho muita dificuldade em relacionar socialmente. E saber que o projeto não ia ser só eu e o diretor, eu e o professor, ia ser eu e mais outras pessoas, e diretores e coordenadores, e essas coisas com uma função mais responsável, com funções mais importantes. Então, acho que essa foi a minha maior superação, foi saber lidar com pessoas, saber lidar com pessoas não só de dentro do projeto, mas também as pessoas que conhecem o nosso projeto, que vêm buscar conhecimento com a gente. Então, essa foi a minha maior superação. Realmente eu estou muito grata por
essa experiência e por esse aprendizado? A minha superação dentro do projeto, como eu sou muito vergonhosa, então eu tenho muita vergonha de falar em público. E aí, durante as apresentações, as entrevistas que a gente ia tendo dentro do projeto e com a ajuda dos meus colegas também, eu fui superando esse medo. Então, eu acho que a partir do momento que eu decidi deixar isso um pouco de lado e passar por cima disso também, né? Com a ajuda dos meus colegas, novamente, eu consegui superar isso dentro do projeto. E eu sou muito grata também por eles me ajudarem a superar isso. O que vocês acham que o projeto vai deixar de bom para vocês? Eu acho que essa foi uma experiência que eu realmente não imaginava viver. E nada. E eu vivi aqui no projeto, eu acho que nada que eu fosse viver aqui dentro da instituição, fora, sem estar participando do projeto, seria como tudo que eu vivi aqui. As conversas, as viagens, os aprendizados, nada vai superar o que eu vivi aqui dentro. Foi muito bom. Eu acho que tudo que eu aprendi aqui eu vou levar muito comigo, eu vou espalhar para todo mundo, como eu já faço, eu já digo a todo mundo que eu faço parte desse projeto. E esse projeto é incrível e que tem pessoas incríveis trabalhando para isso, para entregar as melhores coisas para todo mundo. E eu conheci gente incrível, eu conheci Jojo aqui e, nossa, eu acho que eu tenho muito a agradecer a tudo que eu passei aqui, a todas as experiências boas, mesmo com alguns desesperos, algumas movimentações muito intensas que a gente acaba passando, alguns perrengues, mas eu acho que nenhum perrengue vai superar nenhuma sensação boa, nenhum sentimento bom que eu tive estando aqui, conhecendo todas essas pessoas, participando dessas coisas, aprendendo tudo que eu aprendi, conhecendo lugares que eu nunca pensei em conhecer. E é isso. Eu fico até um pouco sem palavras falar sobre o projeto, porque eu tive muitas experiências boas. Nem se compara, assim, lá no início, né, o meu receio, eu acho que eu nem imaginava o quanto de coisas que eu ia a conhecer, aprender, viver. Foram coisas muito intensas, momentos muito bons, tanto nas viagens quanto em posts teve uma visualização muito alta e eu fico muito feliz pela gente estar passando conhecimento através do nosso trabalho para as pessoas. E isso me deixa com o coração muito quentinho, porque eu tenho a ciência de que através da gente a gente está abrangendo muito conhecimento nas pessoas, em tudo, e isso me deixa muito feliz. Além das pessoas também, né, dentro do projeto dar apoio uma à outra, isso me faz crescer, não só aqui dentro, mas em coisas externas também. Aprendendo muitas coisas com as pessoas, lidando com o jeito de cada um, porque somos totalmente diferentes e aí a gente precisa se adaptar a cada um, do jeitinho de cada um. Então isso me faz ter muitas experiências aqui no projeto. Fora que, pelo fato de todo mundo ser tão diferente um do outro, mesmo assim a gente tem uma conexão muito fantástica quando a gente para se reunir e fazer o nosso trabalho. É surpreendente. Eu que participo do projeto, fico muito surpresa toda vez que eu vejo quando o nosso trabalho ele realmente é focado em fazer todo mundo junto, em todo mundo fazer a sua parte e juntar tudo isso e sempre encaixar muito bem. É fantástico. Eu sou muito grata também à professora pelo cuidado que ela tem com a gente, por explicar cada coisa com toda a paciência. E, nossa, isso me faz ter mais vontade de continuar
E, nossa, Eu sou muito grata de verdade, não tem como. nosso diretor também, que dá o nosso suporte, né, nossas orientações e tudo mais, fala isso, sempre querendo tudo certinho. Por mais que às vezes a gente interprete aquilo como uma forma de ai, tá sendo muito rígido, mas não é, só que é o nosso bem, que a gente faz tudo certinho, tudo sai do jeito bonitinho pra todo mundo. Ele sabe que ele tem potencial enorme. E assim como ele também tem uma capacidade enorme de gerenciar tudo isso sozinho, praticamente. Então, quando a gente acha que ele está puxando o nosso pé, é só porque ele sabe que a gente pode ser muito mais do que a gente está sendo. E eu sou muito grata por isso. Ele é certo, calma. Vai. Amiga, qual é a sua função no projeto? Eu sou responsável pela publicação no Instagram, às vezes ajudo nas atividades externas, como aula campo e as apresentações do museu. E você? Eu faço um pouquinho de tudo, né? Eu guio no museu, eu também saio em atividades a campo, faço atividades externas também, apresentações de eventos e também confecção de maquetes. Meninas, o que vocês esperavam do projeto quando foram selecionadas? Vou ficar até um pouquinho emocionada de falar isso, porque foi verdade. Então, no minha primeira entrevista, eu fiquei muito triste, porque eu não passei. E aí meu mãe falou pra mim não desistir e graças a Deus eu fui chamada, né? Eu estava em aula no momento e aí eu fui chamada para vir aqui no laboratório. E aí eu recebi a notícia de que eu ia ter uma segunda chance para entrar. E eu achei que eu não ia dar conta assim que eu entrei. Eu queria muito entrar e depois eu achei que não ia dar conta quando eu entrei. Porque eram muitas coisas, muitas aulas, muitos minerais para mim aprender. E daí hoje em dia eu vejo que eu estou dominando bem o assunto depois de aulas, depois de coisas que eu vi assim em campo, coisas que eu até mesmo apresentando eu aprendi muito. E é isso, né? Eu espero que eu continue nisso. É uma coisa que eu quero seguir e espero que dê tudo certo. Ah, que fofo. E você, Rita, como foi suas expectativas pro projeto? O que você esperava tanto? Eu já esperava muita dificuldade. Assim que a gente começou, eu já vi que ia ter muita atividade para fazer, coisas que eu nunca tinha feito, então eu tinha medo de fazer errado e outras coisas. Mas agora eu já estou conseguindo fazer tudo direitinho, depois das aulas que eu tive, nas experiências que eu tive no início, e agora já está indo tudo encaminhando bem. Para vocês, qual foram assim, os principais desafios que vocês enfrentaram quando vocês entraram no projeto? O meu principal desafio assim, porque não pareço, mas eu sou tímida, então falar, apresentar é uma coisa muito difícil para mim. Então, e hoje eu sou guia do museu, né? Então é um passo que eu estou dando na minha vida. Eu espero que eu consiga ficar mais relaxada assim, porque ainda tem um pouquinho de dificuldade, mas é uma coisa que eu trabalho assim mesmo. Então foi esse o meu principal desafio, que foi falar, ter que apresentar. E você, Rita, qual foi o seu principal desafio? Eu tive vários, mas um dos principais foi no início, era eu ter uma memória muito fraca. Então aprender as rochas, aprender os minerais foi bem difícil. Teve dias que chorei, que era ele me ensinando e eu chorando, porque eu não conseguia aprender. Mas hoje eu já sei tudo bem direitinho. Hoje a gente vê uma rocha, assim, a gente vai andando pelo campus mesmo, a gente vê, olha, vê no banheiro, vê na bancada. Assim, é desse jeito. Meninas, o que é que vocês acham que o projeto vai deixar de bom para vocês quando ele chegar ao fim? Todas as experiências que eu tive, a gente teve muita aula a campo, né? A gente foi para vários lugares, a gente foi para Minas, a gente foi para as praias, a gente foi conhecer Lages, né? Ver as rochas. Então foi tudo muito bom, além dessa experiência aqui no museu, a gente teve contato com várias escolas, teve aulas práticas com eles, com as rochinhas, teve as pinturas rupestres e vai ser tudo guardado em recordação. Também o agradecimento, né, que eles dão pra gente no final de tudo, porque a gente trabalha com escolas muito carentes que não tem isso, então é uma coisa bem diferente para eles no dia a dia, né? Então, e também tem, como você citou, nossas aulas a campo, nossas memórias que a gente gravou, que a gente registrou tudo. Também tem
as pessoas que a gente fez aqui, as amizades que a gente fez, que a gente entrou como colegas, como desconhecidos, e hoje em dia somos amigos, somos família. E essas coisas que eu vou deixar guardada pra mim. E eu espero que as pessoas aqui não sumam, que a gente continue amigos e Manter esse contato. Meninas, eu queria saber de vocês qual foi uma superação de vocês durante a execução desse projeto. O que é que vocês tiveram mais de dificuldade para assim que vocês conseguiram superar? Então, teve um mais recente agora no Expotec, e a gente foi meio que pega de surpresas. A gente achou que ia apresentar para o público, e depois a gente teve a certeza, né? Que foi quando a nossa coordenadora Rosinei nos fez perguntas, pediu para a gente apresentar o banner, que é nosso, só que a gente ficou com muita tímida, ficou muito nervoso, e aí a gente meio que não conseguiu, e aí a gente ficou triste. Depois a gente teve a certeza que a gente ia ter que apresentar lá no dia, e aí eu sentei com ela e disse, não amiga, vamos sentar aqui, vamos estudar, e a gente passou uma tarde inteira estudando, e no outro dia a gente chegou aqui e até ficou. Já foi no dia seguinte, a gente foi avisado no dia seguinte a gente tinha que apresentar, então a gente passou a tarde chamada de vídeo no WhatsApp, era pesquisando sobre o assunto do banner, e quando foi no outro dia a gente já apresentou mais segura do que a gente ia falar, juntamos para a coordenadora Luciana, depois foi para alguns alunos que estavam passando e deu tudo certo. E é isso. Olá, me chamo Kátia, sou diretora dos Blogs Kids. Uma das minhas funções é a de produzir os artigos que são postados, além de produzir as imagens e as experiências Kids. Além disso, também eu faço atendimento ao público, tanto nos chats como nos comentários. Suas expectativas para o projeto. Quais eram suas expectativas? De início, eu não tinha muitas expectativas. Não sei se todo mundo sabe, mas para fazer parte do DGEL a gente passa por um processo seletivo. Então, quando eu me inscrevi no processo, eu não tinha tanta certeza se iria ser aprovada, então não criei tantas expectativas com relação a isso. Após sair a aprovação e começar os treinamentos, aí sim eu tive a expectativa, e eu acredito que todas as minhas expectativas foram alcançadas, que seria um desafio também. Apesar de eu ter expectativas de como seria esse contato com o público de forma online, digamos assim, de forma virtual, e com o conteúdo em si, porque não tinha tanto conhecimento sobre a geodiversidade, era um tema novo também para mim. Então foi um dos desafios que eu enfrentei e junto com as expectativas, porque eu tive muita expectativa sobre a temática e como ela seria desenvolvida, até pensando nesse universo, como desenvolver isso de forma virtual, para que um público muitas vezes leigo no assunto, assim como eu era, pudesse se fazer entender sobre o que está sendo abordado. E essas expectativas foram positivas, já conseguia suprir essas expectativas. Como aconteceu tudo foi, digamos que, melhor do que esperado. A reação das pessoas muitas das vezes eram muito positivas e surpreendentes. Um dos meus maiores desafios foi de conseguir transmitir de forma escrita o que eu tinha absorvido dos conteúdos, porque antes de postar qualquer tipo de, seja ele respondendo comentário, artigo postado, tudo que a gente posta no DGEL, a gente faz uma pesquisa antes e a gente transmite o que nós entendemos. Então, para mim, foi um desafio muito grande conseguir transmitir de forma escrita o que eu entendi sobre cada conteúdo. Normalmente, quando a gente transmite isso de forma verbalizada, de forma oral, é mais fácil, porque você consegue mudar suas palavras naquele momento, consegue ver como se encaixa, e o tom de voz também é diferente do que quando você está transmitindo isso de uma forma escrita. Além do mais, por ser um espaço virtual, tem muito de transmitir a mensagem para públicos diferentes de uma forma única, né? Porque temos que entender que algumas pessoas têm maior conhecimento em uma área do que outras, e o conteúdo precisa ser transmitido para todas essas pessoas de forma igual. Uma das minhas maiores superações do DGEL foi o convívio, porque eu sempre tive muita dificuldade em conseguir criar laços e interações com pessoas que eu não conhecia. E após chegar aqui, eu conhecia quase ninguém,
E hoje nós temos já um laço, formou de fato uma equipe, e além disso, quando eu comecei a ter aulas aqui no curso, as aulas eram remotas. E eu sempre tive um certo receio da professora Rosinei. Não que ela fosse uma má professora, uma pessoa muito grossa, mas a forma com que ela falava sempre me deixou meio acuada. Por ser uma forma remota, né, a gente não tinha esse contato. E depois que eu cheguei no projeto, eu pude perceber que tudo aquilo que eu pensava nela, dela ser uma pessoa um pouco incisiva, de fato ela é incisiva, mas não é de uma forma negativa. Então foi uma superação. Eu pude ter essa proximidade com ela, que eu sempre tive receio de falar. Acho que uma das coisas mais importantes que o projeto vai deixar é, de fato, os laços que nós criamos aqui. Todos os conhecimentos que adquirimos sobre a diversidade, sobre os conteúdos expostos, sobre tudo isso, são importantes, mas eu acredito que os laços que criamos são laços que vamos levar para o resto da vida. E é uma coisa muito importante, e eu acho que foi o que marcou não só a mim, como a outras pessoas também. E todo esse conhecimento, né? Porque você convivendo com pessoas diferentes, você acaba tendo conhecimentos que você não tinha, acaba aprendendo coisas que você muitas vezes não tinha conhecimento, não só conhecimento de forma de estudo, mas conhecimento de vida mesmo. E sempre que você está convivendo com pessoas diferentes, isso acaba agregando mais a você como pessoa e também como profissional. Eu também gostaria de aproveitar esse espaço e deixar um recado, né, para o público do DGEL, que posso sempre apoiar e incentivar projetos que são de formas voluntárias, projetos de extensão, pois tudo que a gente faz pode não parecer muitas das vezes, mas tudo que a gente faz é com muita dedicação, esforço e carinho. Amiga, qual é a sua função no projeto? A minha função no projeto, logo que eu cheguei, foi de produzir conteúdo. Procurar temas, procurar vídeos que a gente pudesse fazer para estar agradando, principalmente o nosso público, né, externo. Mas eu também acho que o nosso projeto é muito coletivo. Então, todo mundo busca um objetivo só e a gente acaba fazendo várias funções aqui dentro. E os senhores? Eu faço um pouco de tudo, né? Ajudo nas maquetes, na apresentação lá no museu. Também vou participar agora do DGEL, no portal, né? Respondendo comentários, chats. E tudo isso a gente está fazendo treinamentos agora para conseguir desempenhar nossas funções dele. O que estão achando do projeto até os dias atuais que vocês estão enfrentando? Então, a gente entrou no projeto quando a gente sentiu interesse já. Quando a gente pagou a matéria de fomento de petróleo no nosso curso de engenharia de energia, a gente sentiu um chamado assim do projeto. E aí no início a gente pensava em ter um nosso ou procurar um que fosse realmente muito bom que a gente visse futuro. E aí na semana da Expotec a gente viu os mini cursos, né? Sim, a gente recebeu a indicação da professora Rosinei, que é a coordenadora do projeto, e aí a gente viu os mini cursos. Se inscreveu em todas. E aí a gente se apaixonou. Sim. E aí agora a gente tem uma rotina muito boa e que com certeza ajuda no processo de aprendizado do curso. E lembrando, né, que vocês tiveram interação voluntária, né? Vocês pediram para participar. Sim, eu acho que foi muito engraçado, porque no dia vai, Clara, perguntar. Aí, não, vai tu. Aí a gente começou a soltar piadas dizendo, olha, vocês podiam ser 3, vocês são 3, mas podiam ser 5, não sei o quê. E aí no último dia a gente fez, tá, a gente vai mesmo fazer isso, porque, querendo ou não, o que a gente ganha aqui é uma experiência, né? E também é um projeto sério, então a gente teve que avaliar, ver se a gente realmente ia se esforçar para estar dentro dele. Exatamente. E do mesmo jeito que vocês se esforçaram, se avaliaram, vocês também foram avaliadas para participar do projeto. Lembrando que todos que estão aqui, nós fazemos um processo seletivo, então não é qualquer pessoa que chega aqui para brincar do projeto, né? Nós temos uma coisa bem séria. Já. O que o projeto vai deixar de bom para vocês quando a gente finalizar esse ano? Meu Deus, é assim. É complicado, né? É complicado dizer tantas coisas, porque a gente já viveu pouco tempo aqui, mas muita coisa. Eu acho que eu nunca vou esquecer o primeiro atendimento às crianças. Eu saí de lá, eu saí emocionada, porque é uma experiência única, ver tanta gente interessada em algo que você está falando. E pra gente, como é do cotidiano, às vezes parece ser besteira, mas você vê o brilho no olhar daquelas crianças vendo todo o nosso trabalho.
isso não tem preço. Fora as aulas de campo, que eu estou esperando ansiosamente pela primeira. Eu acho que pra mim também, na experiência de apresentar, foi aquele dia do museu, um grupo externo idoso, que elas chegaram muito encantadas com a apresentação, pegando a gente, agradecendo por passar uma experiência, um conteúdo novo para elas, foi muito emocionante ver. Fora as amizades, porque quando a gente entrou aqui, a gente sempre entra com o pé atrás, né, em outros lugares, mas todo mundo do projeto foi super receptivo e ajudou a gente, ajuda a gente em Diariamente. Diariamente. Estão sempre aqui conosco. O público quer saber de vocês qual foi a principal superação que vocês tiveram no projeto. Citem experiências. Olha, como eu disse, uma dificuldade era conciliar tudo. Conseguir sair pelo menos razoável na maioria, né? E eu vejo que depois que eu entrei no projeto, não sei qual foi a maioria que aconteceu, mas me deu uma equilibrada na consciência e as minhas notas melhoraram, eu consegui ter prestar mais atenção nas minhas aulas. Não sei, eu acho que a rotina de ter compromisso, ter uma obrigação acabou me ajudando e com certeza me superei nisso, além de dar coragem de encarar alguns desafios, algumas perguntas, alguns momentos que eu repensaria algumas vezes se eu faria ou não. Acho que pra mim também a timidez, né? Então eu travava muito, ainda travo, mas é uma coisa que o projeto tá me ajudando a interagir mais com as pessoas, a desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Olá, eu me chamo Nívia Fernanda, eu faço parte do projeto do DGEL desde o início da primeira publicação realizada em 2020. Já fiz algumas publicações aqui, já produzi alguns artigos também que estão publicados, mas a minha função atualmente ela é mais de revisão de artigos antes da publicação e também do design do site para revisão, né, se me solicitado. Também faço a parte do design. E o projeto ele começou inicialmente como uma iniciativa, né, devido à pandemia ter chegado ao nosso projeto inicial, que era levar o conhecimento para as escolas públicas da universidade. A gente começou a pensar em um modo de levar isso para o remoto também, junto com tudo que virou remoto, né, junto com as aulas e tudo mais que o mundo passou. Então a gente pensou numa maneira de levar esse projeto, esse conhecimento para o possível na época que tinha que ser remoto. E aí surgiu toda a ideia do site e começou a desenvolver essa ideia que hoje vocês têm acesso. Então assim, foi uma ideia que deu muito certo, que a gente conseguiu evoluir, que a gente conseguiu se adaptar e foi uma ideia que rende frutos até hoje. Né? Inicialmente eu entrei no projeto porque eu era do curso de Petróleo e Gás no IFRN, então foi assim que eu entrei no projeto, certo? Eu fiz 2 semestres de Petróleo e Gás, precisei mudar de curso porque meu coração tocou mais para mineração, então troquei para mineração. Fiz um semestre de mineração ainda no IF em 2021, mas precisei trancar porque eu comecei a trabalhar e os horários não davam muito certo. Nessa mesma época eu também cursava História, né, na faculdade, só que também devido aos horários de trabalho e os horários do projeto, do IF e tudo mais, eu não consegui dar continuidade e acabei trancando também, mas é uma coisa que eu pretendo voltar em 2023, tá? Fico muito feliz que o projeto tenha rendido tanto, né, que vocês ainda estejam aproveitando e que a gente possa estar continuando levando esse conhecimento para vocês, que é o nosso maior foco hoje em dia. Então, fico muito feliz e muito grata. E é isso, foi um prazer conhecer vocês. Olá, bom dia, meu nome é Anne Nunes, sou estudante do curso de Licenciatura em Química ofertado pela UFRN e estou no 6º período do curso. Atualmente participo do programa Residência Pedagógica ofertado pela UFRN, onde atuo no Colégio Estadual do Ateneu Norte Rio Grandense. E além disso, sou voluntária do projeto de extensão DGEL Edu, né? E é onde eu tenho minha atuação como editora do blog, onde eu faço artigos, né, desenvolvo artigos que relacionem a química e a geodiversidade do Rio Grande do Norte.
Pensando nos desafios que eu venho enfrentando, um deles é desenvolver a transdisciplinariedade, porque para mim não é muito fácil a gente encontrar elos da química, da história, da cultura, do RN e entre outras áreas. Então, assim, esse é um dos meus desafios, mas o que eu percebo é que, aos poucos, quando eu estou desenvolvendo os artigos, eu consigo aprender e a desenvolver essa habilidade, que tanto contribui, não só contribui para o blog, como para da turma do colégio que estou estagiando. Então, de modo geral, o DGEL veio, para mim, foi uma oportunidade imensa, que no meu desenvolvimento, tanto na minha formação acadêmica e profissional. Olá, me chamo Daniele, curso Química Licenciatura pela UFRN, já estou no 6º período. Também participo do programa Residência Pedagógica, no qual eu atuo como residente do Colégio Estadual Ateneu, o Ateneu Norte Rio Grandense, assim como também faço parte do blog DGEL Edu, Eu atuo como editora externa do blog, fazendo justamente a ponte entre química, a química e a geodiversidade, que é o assunto tratado no DGEL Edu. Com relação ao que me encanta no projeto, é justamente a pluralidade da geodiversidade, que pode ser tratada tanto do aspecto químico, como do aspecto... A gente geralmente também trabalha muito a geografia, as partes geográficas. Então, estar no DGEL Edu me possibilitou ampliar todo o meu conhecimento que eu tenho sobre a química, para mim especificamente, porque faço graduação em Química, então geralmente os conteúdos são muito coligados ao laboratório, enquanto no DGEL, o DGEL me fez abrir meus horizontes para a possibilidade de aplicar os conhecimentos químicos em outras vertentes. Oi pessoal, meu nome é Bruna Ferreira, faço parte do projeto DGEL Edu. Eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu faço e da minha trajetória. Eu sou editora do blog DGEL Edu, produzindo conteúdo sobre a geodiversidade, e vou contar um pouquinho da minha trajetória antes da UFRN. De 2018 a 2019 eu fiz o curso técnico industrial em petróleo e gás pelo IFRN, e em 2020 eu passei no Enem para Química Licenciatura. E para mim tem sido gratificante ter a oportunidade de estar cursando um curso, me formando como professora e buscando estar sempre contextualizada na geodiversidade. Atualmente eu atuo como bolsista no Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes da UFRN, e para mim tem sido uma experiência única poder estar lá e realizando análises. Além disso, eu quero deixar claro que participar do DGEL Edu para mim tem sido uma experiência única e de grande aprendizado sobre a geodiversidade, sobre o meio ambiente e a sociedade em que vivemos. Fiquem todos bem e até a próxima! 2022 foi um ano bem atípico para mim para atuar no projeto. Eu tive alguns desafios, que primeiramente começou com o retorno do ensino presencial. Então nós passamos muito tempo no ensino remoto, as questões da pandemia, e retomamos as atividades presenciais meio que sem ritmo de trabalho, numa situação bem diferente. E isso culminou também com eu ser presidente da CPPD. Então eu assumi a atividade de gestão, ensino e extensão. Então ficou assim um ano bem sobrecarregado para mim. A CPPD eu tenho que atender a demanda do Estado do Rio Grande do Norte todinho. E o ensino, a sala de aula, e a extensão, a parte de tanto de tocar o projeto, como fazer a parte de orientação da prática profissional e projeto integrador.
foi... a escassez de tempo foi realmente um desafio muito importante. Em contrapartida, uma coisa importante é os próprios alunos eles assumirem a responsabilidade dentro do projeto. O Joab, gostaria de fazer essa referência a ele, não foi meu braço direito aqui, porque eu sempre digo que ele é meu braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. É aquela pessoa que realmente ele executa, ele toma conta do grupo e a minha atuação ela fica naquela questão da gestão. Nós precisamos disso e cobrar. Né? Então, ele é essa pessoa que, se não fosse Joab, realmente teríamos uma limitação muito grande de manter equipe, porque devido a ser muito atarefada, eu não tenho condições de estar aqui todos os dias na sala de projeto, então eu falo muito com ele pelo WhatsApp, videoconferência, que às vezes a gente faz reuniões, tudo. E sempre assim, Joab, tá precisando de quê? E tal. E a cobrança realmente fica por conta dele. A questão de trabalhar no dia a dia, de dizer, orientar como as coisas devem ser, pedir. Então essa parte de execução realmente fica com ele. E a parte da gestão, o que é que a gente precisa, os encaminhamentos, os processos dentro do IF, as aulas de campo, essa parte administrativa da gestão, aí eu assumo e deu certo, tem dado certo. Às vezes a gente sente assim que a gente poderia dar um tempo maior, mas poderia, porque realmente a gente tem feito o nosso melhor. E a equipe, as meninas, os meninos que estão aqui levando, tocando o projeto com a gente, tem tomado conta. Né? Uma coisa muito importante foi a Luciana assumir o projeto de extensão do DGEL. A Luciana, fantástica, porque ela é a pedagoga do curso de petróleo, ela não exerce atividade docente, ela não é uma professora dos meninos aqui, e ela assumiu e foi com uma excelência, né? Um trabalho de excelência. E toda a equipe, eu considero que exerceu suas atividades com excelência. Eu tenho muito a agradecer a essa equipe dos dois projetos. Muito obrigada. Sou coordenadora do projeto DGEL, né? Já acompanhava como pedagoga aqui na instituição o curso de petróleo e gás, né? E por isso o meu contato com a professora Rosinei, que me fez o convite para coordenar o projeto DGEL, que iniciou nesse período de pandemia, com a perspectiva de expor um pouco mais da geodiversidade, né, ao público interessado nesse assunto, seja o público leigo, sejam estudantes interessados pela área. A minha atuação aqui no IFRN é como pedagoga e de fazer esse acompanhamento pedagógico com os estudantes, auxiliar no rendimento acadêmico, na frequência, e por isso o meu vínculo com a diretoria a qual o projeto está vinculado. A minha função no projeto é coordenadora em si do projeto e eu acompanho todos os envolvidos no projeto, né? Faço revisão dos textos, fazemos planejamento das postagens que vão ser publicadas no site e como minha função na instituição é de pedagoga, eu também faço uma revisão nessa perspectiva pedagógica de perceber se os textos realmente estão claros e se pode ter uma linguagem mais objetiva, mais clara, e especial inclusive a nossa parte Kids, né, o nosso blog Kids,
numa perspectiva de uma linguagem mais lúdica e mais atrativa para o público. Então, quando eu fui convidada pela professora Rosinei para coordenar o projeto, eu fiquei um pouco em dúvida qual seria realmente a minha função, né? Ele explicou, claro, e expôs objetivamente o que era, mas realmente a gente só consegue ter noção de quais seriam as funções, o que é que eu precisava desenvolver, as minhas atividades, quando a gente começa na prática a acompanhar as atividades que são desenvolvidas pelo projeto, já que eu não acompanhei o projeto desde a sua criação. Então, as expectativas elas foram criadas mais em uma perspectiva de dúvida mesmo do que seria exigido de mim, se de fato eu conseguiria dar conta do que estava sendo esperado, mas assim, é muito gratificante ao final desse ano, né, de projeto, ver os frutos que a gente já tem colhido, o alcance das nossas postagens, ver os próprios estudantes e voluntários externos envolvidos no projeto, cada vez mais envolvidos com a temática, desenvolvendo trabalhos nessa área, com publicações, né, em trabalhos institucionais, em eventos institucionais e o alcance que esse trabalho do DEGEL tem e o quanto ele nos envolve, né? Então, as expectativas eu confesso que foram bem menores do que o que aconteceu na realidade, os frutos do trabalho que foi desenvolvido, em especial pelos voluntários, né, que estão envolvidos. De fato, o meu trabalho é mais de coordenação, foi de fato mais de coordenação porque os voluntários são muito autônomos, muito preparados e assim, dominam bastante a temática e aí é muito gratificante ver onde foi que a gente conseguiu chegar ao final desse ciclo, ainda com muitas publicações em perspectiva, né, com perspectiva de muitas outras publicações, já outras ideias, e é muito legal porque o trabalho é tão envolvente que a gente percebe que vão surgindo novas ideias, cada um vai trazendo uma nova ideia que vai juntando e isso vai enriquecendo cada vez mais o projeto e nos deixando mais felizes com os resultados que temos alcançado.